E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Fernanda e hoje estamos iniciando mais um episódio do Fala Sério P, onde a gente fala sério. Mas nem sempre. Isso aí, hoje estou aqui com o Paulo Júnior, que é filho do Paulo Roberto, e hoje nós vamos falar um pouquinho da vida dele, né? Então, Paulo, conta pra gente, você trabalhou com o seu pai, aí já faz uns anos ainda trabalha, então conta pra gente essa tua ligação com a empresa do teu pai, e depois, posteriormente, tu vai contar por que entrou no direito, que é um pouquinho diferente, são áreas diferentes, mas conta pra gente lá do começo, quando você começou a entrar dentro da empresa, começar a trabalhar junto com seu pai. Boa tarde, Fernanda, tudo bom? Boa tarde a todos. Então, eu comecei a trabalhar com meu pai em 2019, quando eu terminei o ensino médio e eu estava lá em Cascavel já. E quando eu comecei a fazer faculdade, do curso de Direito. Aí eu fazia faculdade à noite e durante o dia eu já ia para a empresa, aprendendo mais a parte de documentação, licitação, pegando a parte financeira, que isso leva bastante tempo. E assim, você começou, né, bem novo, saiu da escola com 17, né? 17 Isso, anos. começou ali e desde então tá ali, né? Então você tá nessa área. E assim, me conta um pouquinho do que você faz, assim, me conta um pouco mais Sim, detalhado. a gente mexe com eventos, né? E diversos eventos, e tem uma empresa de estruturas também, que é essa empresa que é a minha e do meu irmão, do Gian. E ele cuida mais da parte dos funcionários, ele fica lá no barracão lá em Santa Teresa, onde é que fica todas as estruturas, os funcionários e tudo, ele que faz essa logística. E eu participo mais das licitações, faço a documentação, financeiro, a parte mais burocrática do negócio. Entendi. E assim, você tá desde sempre aí nesse ramo, né? E decidiu fazer direito, né? Que é Sim. algo bem diferente do que você tá fazendo agora. Então conta pra gente de onde que surgiu essa vontade de fazer direito, e agora, né, formado já. Sim. E conta pra gente como é que foi essa parte de você entrar no direito, porque era algo totalmente diferente do que você fazia, né? Sim. Então, fala aí. Eu tinha bastante curiosidade e eu achava muito legal, né, o tal de direito. Conhecer as leis, conhecer a história, conhecer tudo. E também eu tinha bastante amigo meu que estudava no terceirão comigo e foram por esse ramo também. Aí, curiosidade e tudo, falei, somos novos, né, vamos tentar o curso. E me gostei demais, me apaixonei no curso, muito top. Eu comecei ele no início de 2019, lá em Cascavel, na Univel, e me formei agora na metade do ano passado, de 2024. Caramba, mas então você chegou a pegar a pandemia, né? Sim, peguei. Então, como é que foi essa parte da pandemia que você teve que estudar em casa, provavelmente algum tempo foi difícil? Como é que foi essa parte? Sim. Teve alguma aula paralisada e tal que Ixi. você teve que terminar depois ou não durou? Conseguiu terminar dentre os 5 anos? Aham, então, eu lembro até hoje do último dia de aula de 2020, antes do fim do mundo, né? Antes de parar tudo. Daí parou tudo e era tudo online. Daí eu morava em Cascavel, né, na época. Daí vim pra Santa Helena, ficava só aqui, a aula só no notebook, né? Que era aquela coisa, né? Tu acordava meio que dormindo, meio que acordado pra assistir aula, na cama, tomando um café. Sei como Era é que uma é. época complicada. E daí quando voltou tudo, em 2000, acho que metade de 2021, no comecinho ali, só que a Univel tinha o seguinte, eu comecei fazendo faculdade à noite. E na Univel, a parte de manhã, porque tinha o toque de recolher na época. Que a partir, Hum. acho que das 8, 9 horas, não sei, tinha que estar todo mundo em casa. E a Univel conseguiu voltar com o curso presencial pela manhã. E à noite ainda era só online. E daí não é igual, né? Você quer estudar, quer aprender, tu tem que estar lá, não adianta. Tu fica em casa assim, não é Com igual. E certeza. daí eu comecei, em 2021, comecei a estudar de manhã. Ah, entendi. E assim, como é que eu posso te pedir? Você não sentiu que ficou um pouco atrasado ali nas aulas? Porque foi um ano que ficou em casa? Foi um ano e Chegou a pouquinho. ficar. Sim. Então, você se sentiu um pouco Ah, atrasado ali? se sente, né? Ixi, você, na verdade, as provas eram todas online também, tu fazia com teus amigos ali, daquele jeito. Ainda não tinha o chat GPT, né? Mas do mesmo jeito não era igual. Estudar lá presencial, fazendo a prova, tudo, não Sim, adianta. mas muitos alunos acabaram tendo esse problema na pandemia, né? Uhum, Porque eu estava na escola, né? E daí foi difícil, porque, assim, no primeiro ano a gente quase nem teve Meet nem nada, né? sim. Aí começou lá no segundo, e daí, tipo, no segundo ano da pandemia, né? E daí
Cara, eu colocava as aulas e daí eu ia dormir, eu Tu voltava vai a fazer dormir de qualquer... novo, ficava no Uhum. TikTok, ficava lendo, eu fazia de tudo menos olhar a aula. E isso prejudicou muitos alunos e muitos Sim. não conseguiram, tipo, fazer as Uhum. aulas, né? E tiveram que trancar. Muita gente, tipo, trancou a faculdade para daí continuar depois, né? E eu acho que isso prejudicou muitas pessoas, né? Mas ainda bem que você conseguiu terminar dentro dos 5 anos, né? Que Sim. teve muita gente que trancou e teve que terminar depois, Uhum. infelizmente, né? Então você não perdeu Não. esse ano ali que infelizmente a gente teve Uhum. da infelicidade do Covid, né? E assim, você terminou agora e tal, o direito, e qual que é a área que você vai decidir, tá decidindo seguir, que foi a área que você mais gostou, e por que foi Uhum. ela? Então, quando eu terminei a faculdade, já me inscrevi na OAB, eu tinha feito 2 primeiras fases antes e não tinha sido aprovado, porque queria ir só com o conhecimento que tinha adquirido na faculdade, e não é assim, a faculdade não te ensina a advogar, não te ensina a passar na OAB, ela te dá a teoria, te dá a folha ali, tu tem que saber o que fazer com ela. E daí eu escolhi Direito do Trabalho para fazer a segunda fase da OAB, porque você escolhe a matéria, né, que você tem mais afinidade, e foi Direito do Trabalho, e depois eu consegui passar na OAB, tudo certo, e comecei a pós-graduação agora em Direito do Trabalho e Previdenciário. Entendi. E assim, como é que foi a parte. Você escolheu a que você mais gostava, né? E Sim. você estudou ela no primeiro ano já? Você teve uma visão base dela ou foi mais depois? Porque assim, muitas pessoas entram na faculdade e acabam se frustrando muito com o que vem no primeiro e no segundo ano. Porque Uhum. a gente sabe que não, a gente vai entrar na faculdade, são diversas áreas. E a gente vai gostar de uma mais do que as outras, e tá tudo bem. Só que muita gente para de fazer a faculdade porque não gostou do primeiro, às vezes Uhum. até no primeiro trimestre, né? E claro que a gente nunca vai estudar tudo que a gente gosta, nunca vai ser uma área que a gente vai gostar de tudo, Uhum. acredito eu, né? Porque são muito diversificadas. Mas assim, você estudou esse do direito trabalhista já no primeiro ano, já soube dele no primeiro ano, ou você foi descobrindo depois? Então, o curso de Direito, os 2 primeiros anos é bem parado, assim, é mais teoria, história do direito, pega lá da antiguidade, filosofia, psicologia, um negócio mais teórico, assim, tu tem que dar a chance, tem que gostar. Começa a entrar mesmo na matéria ali de direito penal, direito civil a partir do segundo ano e meio, ali pelo quinto período. Aí o negócio Entendi. começa. Daí eu tive. Agora mudou a grade, mas quando eu estava fazendo na minha grade, foi Direito do Trabalho, eu tive no último ano. Não, no penúltimo ano, no quarto ano eu tive. Aí já estava perto ali também, tudo, e eu tinha afinidade. Muitas pessoas preferem fazer a segunda fase por direito penal ou civil por achar que é mais fácil, coisa do dia a dia, o que tu mais vê e tal. Mas acontece que dali que os caras pegam na prova, eles botam a coisa, é impossível. É Sim. muito difícil. Mas então, assim, você tinha outra área que você pensava em fazer além do direito trabalhista ou você meio que sempre foi nessa daí? Eu sempre gostei muito do direito penal, né? Do criminalista. Entendi sempre bem e tal, tive bastante afinidade, só que para seguir na prática, como para trabalhar nisso é meio complicado, né? A gente vê muito caso aí do advogado sendo ameaçado, advogado sendo morto. É um negócio meio complicado. Claro, tem quem gosta, eu queria gostar disso, tá? Eu gosto, na verdade, mas queria estar trabalhando com isso, mas eu tenho um pouco de insegurança. Mas é assim, tipo, quando eu pensava em fazer direito também, eu ficava muito assim, poxa, eu não sei se eu ia conseguir defender pessoas que são culpadas. E a gente sabe que no direito criminalista, você, direito penal que chama, né? Isso, aham. Você vai ter que defender alguma pessoa que é culpada. Tem alguns advogados que eu acho que pegam pessoas que dizem que não são culpadas, né? Eu acredito. Mas a maioria já sabe no que tá entrando separa a vida profissional e pessoal. Eu já não ia conseguir fazer isso. Sim. Então, é uma área que eu mais acho legal do direito, que se eu fizesse, eu gostaria muito de fazer, como Uhum. você disse, porém eu não ia conseguir. Eu acho que eu não Sim. ia conseguir defender alguém que é culpado. Mas claro que isso é do trabalho, é totalmente normal, isso faz parte de quem tá ali nessa área, e tá tudo bem, porque a gente precisa de advogados Para defender, né? para defender, então Uhum. alguém vai ter que estar lá.
porém eu acho que eu não ia conseguir, mas faz parte, né? Sim. E assim, conta pra gente um pouco do que é o direito trabalhista, no que você vai trabalhar, o que vocês trabalham, no dia a dia, ou qual que é o que vocês fazem ali. Então, eu tô num escritório lá em Cascavel com um colega meu que se formou comigo, o Pedro Salgado. Na verdade, o escritório é do tio dele, lá de Palotina, o João Ivan Borges de Lima. E ele me chamou para trabalhar com ele lá. É direito do trabalho e previdenciário. O direito do trabalho, a gente pode advogar tanto para o empregador como para o empregado, né? E sempre tem os dois lados da história. A gente vai chegar o empregador para nós, vai falar, ó, eu demiti ele, deu tudo certo, ele tá pedindo muita coisa a mais, não é assim, não é assado, tal. A gente tem que sentar e ver tudo no como é que tá. E pro empregado a mesma coisa. Chega lá e fala, ó, eu trabalhava desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito. O que tá certo e o que não tá certo. O que eu posso pedir? E me demitiram por tal coisa. Isso pode. Não me deram justa causa. Ou me deram justa causa, nunca me deram uma advertência antes. Ou eu trabalhava durante o intervalo, não me pagavam minhas horas extras. Tudo. E é infinitos casos. É uma área bem Sim, diversificada, né? aham. E assim, nessa parte, você, por exemplo, a pessoa vai chegar pra você e vai apresentar o caso e tal. E a partir disso, você vai, né, pegar o depoimento dela, sei lá. E daí você vai falar com a empresa, ou você vai, por exemplo, você vai levar pro juiz, pra um juiz daí, Uhum. né? E você só manda os documentos pra ele. Eu sou muito alienada pra essa coisa Então, do direito, eu não sei quando a nada. pessoa chega a procurar uma advogada é porque ela já tentou provavelmente conversar com a empresa, conversar com o empregador e não teve jeito. Aí ela tenta na via judicial, porque é mais demorado, tem custas do processo e tudo. Daí ela vai chegar no nosso escritório e a gente vai fazer tipo uma entrevista com ela. Vai coletando todos os dados, ela vai falando como que era lá e tal, e a gente já vai protocolar a ação na Justiça do Trabalho. Faz a petição inicial lá, que é a reclamatória trabalhista, coloca tudo certinho que ela está pedindo e coloca no sistema lá do EPROC. E daí, a partir desse momento, já está protocolado e o juiz vai marcar daí vai intimar a outra parte, que é a empresa, para fazer uma contestação, que vai rebater, provavelmente ela rebate tudo que a gente pediu, ela alega ao contrário. Daí, tipo, e é assim, não tem como tu saber o que é verdade. Tu é o juiz, assim, tu não sabe de nada. Tu tem que analisar Sim. caso por caso. Então, Bruno, isso daí aí é o direito trabalhista, né? E você Isso. pode falar um pouquinho pra gente do previdenciário, que é o que você disse pra mim que tá focando mais nessa área. Então, conta pra gente o que é o direito previdenciário, porque esse previdenciário, só pela palavra eu não consigo nem imaginar no que Uhum. seja. Então, conta um pouco pra gente o que Sim, é. o direito previdenciário ele é muito importante, ele te acompanha, na verdade, em praticamente todas as fases da tua vida, seja de auxílio, acidente, auxílio por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio doença, por aposentadoria, salário maternidade, salário família, inúmeros benefícios que às vezes a pessoa nem sabe que pode ter adquirido esse benefício e fica sofrendo. E essas duas áreas, elas exigem bastante demanda, né? Tem bastante Sim. demanda. Porque é algo, tipo, do dia a dia, porque tem os trabalhadores, né? Que são praticamente todo mundo aí da sociedade. Uhum. Então, muitos casos desse, né? E você pode contar algum caso, ou do previdenciário, ou do trabalhista que você já trabalhou, porque você disse que tá há pouco tempo no escritório, né? Sim. Então, não sei se tem tantos casos agora. Uhum. Mas então fala um pouco pra gente de algum dos casos, qualquer um das áreas, assim, pra gente ter uma noção mais básica do que é. Eu tô com um caso de um amigo meu também, na verdade. Ele recebia auxílio por incapacidade e o INSS não pagou o auxílio inteiro dele. Ele tinha que receber a partir de outubro de 2023 até o final de 2024. E o INSS não fez os pagamentos dos 6 primeiros meses. E nós estamos com essa ação agora, já lá no EPROC, para ele conseguir pegar esses pagamentos retroativos. E é um valor considerado alto. Ele, com base nas contribuições dele, né? Que já contribui bastante, contribui alto. Esses meses atrasados aí vai dar acho que uns 20 mil reais. Caramba, mas então, são esses casos que são no dia a dia, que muitas pessoas passam por isso. E como que era o nome mesmo do que ele tava, o Isso. auxílio que ele Ele tinha? estava por incapacidade temporária. Ah,
Ah, temporária, então. Isso. Eu ia perguntar, porque se fosse incapacidade, tipo, pra sempre, eu já ia É. perguntar se ele já não poderia se aposentar, porque Sim. depende do caso, pode, né? Sim, ele pode. Ah, mas como é temporária, então É realmente temporária. Aham. vai ser um tempo ali, depois ele pode voltar a Sim. trabalhar normal, ele Pode. é mais jovem, Sim. algo assim? Pode, ele é jovem, ele pode voltar a trabalhar sim. Se ele se machuca de novo, acontece qualquer coisa, ele pode pedir o auxílio de novo. Ah, O entendi. auxílio por incapacidade temporária, ele é a partir do 16º dia, né? Porque a empresa que paga os 15 primeiros dias de atestado, e a partir do 16º você pode entrar com um pedido por INSS, e daí ele que vai pagar seu benefício, enquanto você fica em casa. Entendi. Porque daí, assim, a gente paga o INSS, né? Quem tem carteira assinada, tudo, Sim. até as pessoas que não têm estão pagando, né? Sim, Então, caso acontecer alguma coisa, por isso que é muito importante pagar o INSS, sim, né? aham. Por mais que vocês não estejam trabalhando fichado, né? Tipo, carteira assinada, é bom a gente recorrer para isso, né? Quando eu saí do emprego, eu estava. Não tinha mais carteira assinada, eu até pensei em pagar o meu, só que daí eu não paguei, não estou pagando. Sim, aham. Depois lá no futuro eu sei que eu vou me arrepender, mas daí vamos ver, né? Quem sabe eu logo assino de novo e daí. Mas se E tu daí tá já com dá carteira pra. assinada, ele é obrigatório. Pro empregador, ele sempre Sim, é. isso é, O mas daí empregador é um segurado obrigatório. infelizmente, quem não tem a carteira assinada vai ter que estar pagando. Sim. E não é muito barato, Não, assim, você né? pode ser o facultativo também. Pois é. Mas só que assim, daí a gente pensa, né? Agora, às vezes, depende do nosso salário, não é barato mesmo, é um pouco caro. Só que daí lá na frente a gente vai ter o auxílio, que é a nossa aposentadoria. Claro. Então é muito Uhum. importante ter esse investimento, que por mais que às vezes pode fazer falta, a gente vai ter Sim. que ter lá no futuro, né? Porque se não pagar, não vai ter. Então é melhor não ter dor de cabeça, pagar certinho. Lá no futuro você vai receber tua aposentadoria de forma correta, né? Isso. Mas assim, Paulo, você tá agora atuando, tá entrando na área ainda, né? Que Uhum. acabou de sair da faculdade. Mas conta pra gente um pouquinho da tua experiência da prova OB, que tem muita polêmica entre ela, né? Porque, Sim. como você disse antes, no direito, a faculdade não te prepara pra OB, ela te prepara, tipo, na teoria. Sim. Então conta pra gente o que você teve que fazer pra, claro, estudar, né? Uhum. Mas teve que ser muito do que você estudou na faculdade pra fazer a OAB. E assim, você sabe o motivo? Porque assim, é que nem às vezes o ensino médio. O ensino médio tá ali pra preparar a gente pro Enem. E muitas vezes ele acaba sendo corrompido e não é pra isso que ele está Uhum. nos ensinando. Então isso também é algo que prejudica quem tá fazendo, né? Sim. Então, por que a faculdade será que não te prepara para a prova OB? Tipo, será que pô, você faz a faculdade aí e depois você se vira para fazer a OB, né? É exatamente isso. A faculdade ela é muito teórica e em quase nenhum momento é falado sobre a OAB durante a faculdade. Ela te ensina a teoria, um pouco assim da prática, mas na prática, na verdade, é só trabalhando mesmo. É só a teoria e o direito assim na lei seca. Quando eu fiz 3 vezes a primeira fase da OAB. Nas 2 primeiras eu ainda não tinha terminado a faculdade, eu não peguei para estudar assim para focar para a OAB, eu fui só com o conhecimento que eu tinha na faculdade. E ferro. Não adianta. Tu tem que pegar um cursinho, tem que pegar alguma coisa, se dedicar firme ali durante uns 3 meses só de estudo, que daí vai dar certo. Que a primeira fase, ela tem 80 questões e são 20 matérias, eu acho. Nossa Senhora. 20, 21, alguma coisa assim. E é muita coisa. Todos os conteúdos você tem que saber pelo menos um pouco, você não sabe o que vai cair e tem que acertar 40 questões, tem que acertar metade. E normalmente quem não estuda, não dá aquele máximo, tu sempre fica ali na média, porque tem muita coisa que é um pouco fácil, que tu vai lembrar da faculdade, mas tem coisa que tu tem que se aprofundar mais. E daí tu fica ali na 37, 38, 39. Meu Deus, imagina na É 39. triste. E daí, na segunda fase, eu escolhi fazer direito do trabalho, que eu tinha mais afinidade. E daí, a segunda fase já é diferente. Você escolhe a matéria que você quer. São, acho que, 6 matérias que pode escolher. Eu acho que é direito civil, direito penal, direito administrativo, direito do trabalho, direito constitucional. E deve ter mais algum agora que eu não vou me recordar. E daí você tem que fazer, digamos, a peça, que o advogado fala, né? Que é a petição. Você vai peticionar. Eles vão te dar um caso e você tem que descobrir que momento do processo que está aquilo, se você vai fazer um inicial, se você vai fazer um recurso, se você vai fazer uma contestação. E não vem nada escrito na peça, eles só dão um caso. Tem que saber que momento do processo você está e começar a fazer a peça. Dá em torno de umas 4 a 5 páginas só a peça.
E daí depois tem mais 8 questões, né? 8 questões descritivas daí. De escrever, né? De fazer o Jesus. xizinho, não. E quanto É tempo complicado. que dura essas duas provas? A primeira, eu não sei se é ao mesmo tempo que a da segunda ou o quê. É, E sabe essas 8 perguntas? Essas 8 perguntas seriam mais ou menos o quê? Pelo menos em base da tua, é né? que na segunda prova, eles dão uma mãozinha com açúcar que você pode ir com o Vademecum. Que é com aquele livrão enorme que tem todas as leis, você pode levar ele, mas sem Hum, anotação, sem nada, tipo a lei seca ali. Eles vão te fazer uma pergunta, essa pergunta ela tá dentro do livro. Eles não vão fazer uma pergunta que não tá, mas enfim, o livro é dessa grossura, né? Tem que saber procurar, tem que saber em que artigo que tá e tudo, e tu tem que fundamentar a resposta, não é só responder qualquer coisa, tem que colocar o porquê e isso, colocar o número do artigo ainda. Jesus, mas essa OB diz que é muito, muito difícil mesmo, né? É, tem É uma alguns tem das... um pouco de mais forte também, não dá pra falar que é só estudo, que às vezes tu tem que ser um pouco abençoado também. Mas eu, quando eu fui fazer o Enem, cara, eu já falei em vários vídeos aqui, mas eu sempre repito. Quando eu fui com o que eu sabia, né? Não estudei nada, quebrei a cara. Uhum. Né? Que nem você nas primeiras duas, mas faz parte, a gente. É assim que a gente É aprende, né? experiência, né? Isso, Tem que depois passar, você. daí tu aprende, tu sabe que tu tem que Pois estudar, é. que não tem outro jeito mas no final dá certo. Exatamente, depois você estudou e passou, né? Mas e assim, a segunda prova, né? Você recebe uma nota ou porque assim, deve ser como é que pode dizer? Deve ter meia resposta, por exemplo. Tem. Se você, primeira questão, você não acertou, falou algumas coisas certas e outras não, meia Sim. resposta. Uhum. Mas eles te passam a nota que você tira ou algo assim? Passa, eu passei, tu tem que tirar no mínimo 6, eu fui com 6,8, eu acho, e eu tinha ido muito bem na peça. Pra tu ver que não, pra mim, na minha cabeça, eu tinha passado com uns 8, 9. E mesmo assim, as questões, das 8 questões, eu acertei 6 inteiras. E de 2 eu errei inteira. E as questões valem 5 pontos e a peça vale 5 pontos, que é a petição. Sim, Daí na mas petição eu acho que eu fiquei com 3,8, alguma coisa assim, e o resto nas questões daí que deu 6,8. caramba, Só mas que, tipo, é é tudo difícil, analisado. né? Porque ó, a peça, tipo, cada ponto tu ganha 0,1, 0,2, tu coloca tal coisa e daí tudo é somado. Tu pode, vixe, a imaginação vai longe de quanto tu pode tirar, botando uma coisinha, outra tu esqueceu, outra tu colocou, uma tu escreveu de um jeito que não era para escrever, outra tu colocou exatamente igual, e Pois assim é. vai. Mas só que em provas tipo de escola também que eu tenho, que a gente vai escrever, fazer as descritivas, tipo, a gente está lá e qualquer coisinha que às vezes a gente coloca, vai marcar um pontinho, né? Uhum, Então é bom sempre colocar tudo que tu sabe, né? sim. De preferência, um que você tem quase certeza, ou mais ou menos, para não errar totalmente Uhum. também, né? Às vezes tu só não Mas pode colocar nada errado, que daí, porque pelo menos tu coloca um pouco do que tu acha que tá certo, pode ser que tu ganhe um pouquinho, mas botou alguma coisinha errada ali, aí zerou. já zera tudo. Aí zerou. Caramba, mas aí é É, complicado também. sim. E assim, você disse antes que tinha alguma polêmica da prova OB desse ano, né? Então fala um pouquinho pra Sim. gente como é que tá funcionando isso aí. Foi recentemente agora, eu acho que sai até essa semana o resultado. Eles cobraram na segunda fase da OAB de Direito do Trabalho, né, que foi a que eu fiz. Quando eu fiz, caiu reclamação trabalhista, que em tese é para ser a mais fácil, só que tem as mais, tipo, é fácil de tu identificar que é uma reclamação. Só que tem muita coisa que tu coloca. Eu acho que a minha petição deu umas 6, 7 páginas. Caramba, E a bastante. desse ano daí foi cobrado acho que o nome é exceção de pré-executividade, que é uma peça que eu, que estou no direito do trabalho ali, nunca ouvi falar na minha vida, não sei nem para que usa, e cobraram isso dos alunos na segunda fase da OAB. E tá uma briga isso daí lá na OAB, todo mundo pedindo para anular a prova e batendo o pé, a OAB falando que não quer anular, que tá previsto no edital, mas é uma peça que não é usada no dia a dia do advogado, que nem nós que já somos advogados não sabemos, qualquer colega meu que tem mais experiência, tudo nunca usou a peça, não sabe, nem sabe o que é, e vai cobrar daí para os alunos que acabaram de sair da faculdade. É meio... A OAB é complicado. Mas é complicado. difícil, né? É difícil. E assim, agora você disse, né, que antes você falou que você tinha feito a prova OB já antes de como é que fala? Começar antes de terminar, Sim. né? E daí pode fazer, tipo, no último ano, um pouco antes de terminar? Como é que funciona? A partir do 8º período ou do último ano tu já pode fazer. Daí se tu passou, já tá de boa. É difícil, mas... É difícil, sim. Eu me formei ano passado, terminei a faculdade na metade do ano
e passei na OAB no dia 15 de junho, eu lembro que saiu o resultado. Foi junto. Minha colação de grau foi em agosto e passei na OAB em junho. Foi na hora. Caramba, mas é geralmente mais fácil quando você passar, tipo, depois que você terminou tudo e Sim, tal, tem né? mais tempo para Mas, estudar e tudo, mais pois é. tranquilo, já viu de tudo. Mas quem consegue já fazer antes já é Sim, melhor ainda, né? claro. E assim, como você disse, né? Você tá entrando aqui nessa área do direito agora, né? Que é recém-formado. Mas você, aí, como é que você se sente em relação de deixar seu pai, de deixar a empresa, aos poucos, eu acredito, Sim. né? Porque eu não sei se você vai continuar conciliando as duas, eu não sei. Mas então conta pra gente como é que vai funcionar isso daí. Então, a minha ideia é sempre conciliar as duas, né? Porque a empresa é nosso maior tesouro, dá pra dizer assim, né? Tá louco? Tem que tentar manter as duas. Agora, no começo, não tô com muitos casos ainda, uma demanda muito grande e tá dando para conciliar muito bem as duas. Mas ali para frente, a ideia é sempre conciliar as duas. Vamos ver como é que vai ser a demanda. Entendi, mas vamos ver né, como é que vai. Espero que você consiga conciliar as duas, que, né, como você disse, é muito importante para você estar no direito, mas também estar na empresa do seu pai, né, que é considerável sua também. Uhum. Mas eu acho que é isso, Bruno. Muito obrigada por ter vindo aqui, falar um pouquinho pra gente sobre a empresa, sobre o direito, que é muito legal. Eu acho uma área muito interessante pra gente estar aprendendo um pouquinho, saber um pouquinho. Mas, sério, muito obrigada mesmo por ter vindo aqui. Muito obrigado eu, agradeço muito o convite e é isso aí. Então, acho que é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E, pô, fala sério, já tô com saudade do próximo episódio.